Olá, bom dia ou boa tarde, né, para alguns. Eh, Obrigada, Francesco. Meu nome é Olivia Bertolini Monteiro, sou coordenadora de redes da Prefeitura de Porto Alegre e também ponto focal na unidade temática do Pacto de Milão de Políticas Alimentares dentro da Mercocidades e também integro o Pacto de Milão, tá? Eu vou fazer a moderação com vocês hoje para a gente apresentar três cases da rede, né, do Pacto de Milão. O último webinário de uma série dessa temporada, né? Outras temporadas virão. Essa é a primeira, é o último dessa série de webinários. É, Hoje nós vamos ter três cidades, né? Buenos Aires, Curitiba e Recife. Duas falas institucionais no começo. As cidades vão ter 10 minutos de fala. Eu vou ser a chata que vai falar quando o tempo estiver muito próximo e vou avisar que a gente está, né, estourando o tempo. Alguns combinados que a gente precisa fazer, tá bom? Primeira coisa, mantenham, por favor, o microfone de vocês no mudo. No final, as perguntas vão ser feitas no final das três apresentações. A gente vai deixar 15 minutos, né, como tempo para duas ou três perguntas. As falas institucionais vão ter 5 minutos. Essa sessão está sendo gravada, né, então vocês podem ter acesso futuramente. E também tem a possibilidade de tradução, eu estou falando em português, mas tem a possibilidade de que todas as pessoas possam ter, acompanhar no seu idioma, no espanhol, ou no inglês, ou no português, tá? Então, eu reforçar a importância dessa articulação do Pacto com a Mercocidades e agradecer tanto a Mercocidades quanto ao Pacto, Francisco, por essa oportunidade de troca de experiências que a gente tem aqui nesse espaço. Bom, sem mais delongas, eu vou, né, para dizer um pouco para vocês o que a gente vai falar. Então, tem primeiro o presidente da Mercocidades, Fernando Grey, depois a vice-prefeita de Milão, Ana Scabuzzo, depois temos, como eu comentei antes, os projetos de Buenos Aires, de Curitiba e do Recife, com o final das perguntas. Então, por favor, eu passo a palavra para para sua fala institucional, né, de boas-vindas, o presidente da Mercocidades, Fernando Grey, que vai falar, né, no primeiro momento, fazer a abertura, 5 minutos, e depois, posteriormente, eu passo para a vice-prefeita de Milão. Bom evento a todos. Presidente Fernando Grey, Sí, por favor. ¿estamos? Sí, por favor. Bueno, quiero enviar un muy especial saludo a la vicealcaldesa de Milán, Ana Scabuzzo, y expresar mi reconocimiento a esta ciudad, la ciudad de Milán, por todo este trabajo a lo largo de todos estos años, por la iniciativa, por el liderazgo, y un especial saludo a las ciudades de Buenos Aires, Curitiba y Recife, que hoy compartirán sus buenas prácticas para minimizar el desperdicio de alimentos. Agradezco también a la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, que en 2022 firmó junto con la Municipalidad de Milán un acuerdo para fortalecer el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán. Felicito profundamente la creación de este espacio de diálogo y construcción colectiva, así como a las ciudades de Rosario y Belo Horizonte por liderar esta iniciativa desde Mercociudades. Mi reconocimiento también para la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, que brinda un soporte continuo a todas nuestras actividades y nos permite avanzar hacia soluciones reales en materia alimentaria para el futuro de nuestras ciudades y gobiernos locales. Según las Naciones Unidas, para el 2050, casi el 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. En este contexto, las ciudades concentrarán el mayor consumo de alimentos a nivel global. Por eso,
la alimentación es y seguirá siendo un aspecto central de la agenda pública de los gobiernos locales. Está claro que reforzar su capacidad en materia de políticas alimentarias y nutricionales es importante para garantizar la disponibilidad y el consumo de alimentos más sanos y nutritivos para los habitantes de las ciudades. Sudamérica se ha destacado positivamente en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria. Según un informe de la FAO para la región de América Latina y el Caribe, América del Sur ha impulsado un descenso en ambos índices para la macrorregión. Sin embargo, las desigualdades locales tienen un profundo impacto, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, el hambre y la inseguridad alimentaria siguen afectando más a las mujeres que a los hombres. Aunque esa brecha ha mostrado una tendencia a la baja, en este sentido, aún considerando su inmensa diversidad y heterogeneidad, la configuración de los sistemas alimentarios en América del Sur tiene características comunes. Hay que tener en claro la exclusión, la alta degradación y agotamiento de los recursos naturales, concentración del capital, infraestructura y tecnología, predominio de la propiedad de la tierra y monocultivo de exportación, dificultades de abastecimiento, concentración de los canales de comercialización, dietas inadecuadas y hábitos de consumo insostenibles junto a precios elevados. La desnutrición, especialmente entre niños y niñas, sigue siendo un reto para la región. Paradójicamente, el sobrepeso y la obesidad entre la población sudamericana sigue estando por encima de la media mundial. El desarrollo de alimentos sigue siendo elevado, pero significativamente inferior a la media mundial, como muestran distintos informes de la FAO. Además, según la FAO, América del Sur y la mayoría de sus países estamos en camino de alcanzar la meta del ODS 2 de mantener los niveles de malnutrición entre niños y niñas menores de 5 años por debajo del 3%. Estos problemas no pueden ser resueltos únicamente por los actores de la nutrición ni por los efectos del goteo del crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Las ciudades aportamos a la resolución de este desafío. En este contexto, el Pacto de Milán desempeña un papel importante en el apoyo a los gobiernos locales para que avancemos progresivamente hacia entornos alimentarios más saludables. Desde Mercociudades apoyamos firmemente este marco que garantiza un enfoque holístico del sistema alimentario urbano en función de sus necesidades. Las ciudades pueden identificar y adaptar un conjunto de acciones recomendables para adecuarlas a su contexto local y a las prioridades políticas específicas y aplicar su propia política alimentaria. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar además, con mucho entusiasmo, a todos los gobiernos locales a formar parte de la 30ª Cumbre de Mercociudades que se realizará en la ciudad de Niterói, Brasil, en diciembre del 2025. Las y los esperamos con alegría y fraternidad. Finalizo esta presentación que a todos y todas los que conformamos Mercociudades nos une el compromiso por la cooperación, el trabajo mancomunado
y el mismo gran objetivo de construir un mundo más justo, igualitario, pacífico y sostenible para las personas y el planeta en su conjunto. Muchas gracias a todos y todas. Muito obrigada, presidente, pelas suas palavras e orientações, considerações importantes. Eu passo agora a palavra à vice-prefeita de Milão, Ana Scavuzzo, já agradecendo de antemão pela disponibilidade, e a palavra é sua. Muito obrigada. Muchas gracias, estimado entendiente, presidente Fernando Gray. Gracias primariamente por sus palabras y también a los estimados funcionarios y estimadas funcionarias de todas las ciudades de Latinoamérica. Es un gusto hacer aquí, saludarles y también un honor cerrar los trabajos desarrollados con la serie de webinarios El potencial de las políticas alimentarias urbanas en la Latinoamérica y en Caribe. Es muy importante para nosotros porque esta serie de webinarios hemos introducido las categorías del marco de acción del Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán a la membresía del del Pacto de Mercociudades. 19 ciudades de nuestra red ya han compartido sus prácticas en estos 7 webinarios. Es un placer ver que hemos contado con la participación de ponentes de toda la región, tanto representando metrópolis como ciudades más pequeñas. Esta participación demuestra una vez más la gran importancia e implicación de la región en el pacto, como también lo evidencian las más de 50 postulaciones desde la región en esta edición de los Milan Pact the Words. Me gustaría agradecer de forma particular a la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades por el trabajo conjunto y también todas las ciudades que han demostrado su compromiso hacia las políticas alimentarias urbanas. A mí también, como ya el presidente Gray, me gustaría también agradecer a las ciudades de Rosario y Belo Horizonte por su compromiso en apoyar la cooperación con Mercociudades y por liderar la creación de la unidad temática Políticas Alimentarias Urbanas en seno a Mercociudades, que fue aprobada en la cumbre de Esteban Echeverría. Asimismo, agradezco a la ciudad de Puerto Alegre que contribuyó a la creación de dicha unidad temática. Esto es el marco perfecto para fomentar toda la membresía en trabajar conjuntamente hacia sistemas alimentarios resilientes, inclusivos y sostenibles. Por último, mas no último, me gustaría agradecer a la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo para garantizar la interpretación español-portugués, una entre muchas de las actividades que en el pacto desarrolla juntamente con la agencia en el mundo. Queremos que esta serie de webinarios sea solo el comienzo de la cooperación con Mercociudades y me gustaría fortalecer aún más nuestra colaboración con una nueva y actualizada carta de intenciones que se enfoque en el desarrollo de proyectos en la región. ¿Y cuál mejor oportunidad del Global Forum del Pacto de Milán para renovar nuestro compromiso? De hecho, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, y yo esperamos a todas las alcaldesas y los alcaldes de las ciudades signatarias del Pacto de Milán, conjuntamente con sus funcionarios técnicos, para el Foro Global en Milán, que se celebrará el próximo 14, 15, 16 de octubre en la misma ciudad de Milán. Durante el evento celebremos los que hemos legado conjuntamente en estos 10 años y también miraremos hacia el futuro para plenario junto. Las políticas alimentarias urbanas en Latinoamérica no tienen solo potencial, como dice el título de esta serie de webinarios, sino que tienen ya un valor y un éxito muy importante para toda la región.
Estamos impacientes de seguir contribuyendo en este trabajo. Muchas gracias por su trabajo, por su atención y vamos a ver el cumpleaños. Thank. Obrigada, vice-prefeita Ana Scavuzzo, por essa demonstração de apoio e pela importância do trabalho intersetorial e das cidades presentes. Agradecendo também, reforçando do ponto de vista da cidade, agradecer ao Pacto de Milão e à liderança de Milão nesse processo tão importante para as cidades latino-americanas. O seu trabalho, o trabalho de Francesco e Felipe e toda a equipe. Bom, eu avanço agora dou a palavra a Buenos Aires, que vai falar do projeto Cozinhas para Aprender, gestão de resíduos Olivia, orgânicos. Oi, Olivia, perdona, yo introduzco la categoría antes, la categoría de desperdicio, la ok, introducción técnica. ok, vai. Voy. Bueno, gracias. Gracias, Olivia, para moderar hoy a la Secretaría Técnica y también al intendente Fernando Grey y a Ana Scavuzzo para presenciar con su presencia en línea y para las palabras que cierran este trabajo, que ha sido un trabajo muy intenso y quería agradecer a todos los ponentes de hoy, pero también de los webinarios pasados. Voy a presentar la categoría. Hoy hablamos de desperdicio y antes de dar la palabra a las ciudades mismas, voy a hacer una introducción técnica desde el punto de vista del marco de acción a la dicha categoría. Comparto pantalla. ¿La ven? Sí. Ven mi pantalla. A ver si se escucha mal. ¿Está bien? Ah, se ve la pantalla. ¿Mejor? ¿Sigo? Vale, perfecto. Como la mayoría de vosotros y vosotras ya saben, el Pacto de Milán es un compromiso conjunto de alcaldes hoy firmado por más de 300 ciudades en todo el mundo, casi 50 en América Sur, y es la herencia principal de la Expo de Milán de 2015, Alimentar el Planeta. El pacto define los sistemas alimentarios como inclusivos, resilientes, seguros, diversos y saludables. Y el marco de acción es un conjunto de 37 acciones recomendadas divididas en 6 categorías. Hoy hablamos de la última en términos de número, pero es tan importante como las otras, que es la de desperdicio de alimentos. Las herramientas que el pacto propone a sus ciudades son las 37 acciones recomendadas, los indicadores creados por RUAF y FAO y las prácticas, la librería de prácticas de los premios del Pacto de Milán, los Milan Pact Awards, la convocatoria de este año se ha justo cerrado. Las acciones recomendadas en la categoría de desperdicio son 4 y hablan sobre todo la primera habla de mapear el sistema y los flujos de pérdidas y desperdicios de alimentos con todos los operadores del sistema alimentario, desde producción hacia la gestión, el consumo y el reciclaje. Sensibilizar la población en materia de desperdicios, esta es la segunda, y pérdidas de alimentos a través de eventos y campañas. Pues luego seguimos con la colaboración con el sector privado, instituciones educativas para cambiar las normas, pues esto es el aspecto más técnico que el marco define. Y por último, favorecer la recuperación y la redistribución para el consumo humano.
no solo para hacer compostaje, decimos. Y una vez más, el marco subraya como la cercanía que las ciudades tienen con las poblaciones y la operatividad de los servicios en el territorio, en los contextos locales, es lo que las ciudades hacen mejor en este contexto de las políticas alimentarias, la cercanía con la gente. Y esto es algo de subrayar y de disfrutar, de aprovechar, porque ahí está mucha innovación, como nos enseñas las prácticas de los premios del pacto y las presentaciones que vamos a escuchar hoy. Hay cuatro indicadores que reflejan más o menos las acciones recomendadas y hablan del volumen total de anual. Pues hay que medir los indicadores, es todo que se puede medir en número para que luego se pueda hablar con informes y para que se pueda monitorear los avances. Pues se habla de volumen total de pérdidas y de desperdicio de alimento, el número anual de actos y campañas destinados a sensibilizar, la presencia y el número de cuantas normas y políticas que abordan todo lo que se puede hacer en este contexto y el volumen total de excedentes alimentarios recuperados y redistribuidos para el consumo humano directo. La última que voy a introducir hoy yo, herramientas son los premios del Pacto de Milán. En 2022 hemos recibido 34 prácticas sobre este tema, sobre el tema del desperdicio, y la ciudad que ganó fue Londres, en Inglaterra, con un programa sistémico para abordar el tema de los desperdicios y había acciones diferentes para todas los actores involucrados en el sistema alimentario. Mesas de acción con las cadenas de distribución, campañas con la población y así siguiendo. Em, Quería agradecerle. Voy rápidamente a cerrar, así que pues, dejamos la palabra a los proyectos. Quería agradecerle a todos y todas porque hemos recibido muchísimas candidaturas de América Sur para la séptima edición, como decía la vicealcaldesa, más de 50. Es un resultado, un éxito. Y queríamos desde la Secretaría del Pacto agradecerle por vuestro compromiso y el Global Forum van a tener novedades sobre las prácticas y todas las postulaciones con un informe, pero también venir al Global Forum en octubre será una ocasión para charlar de los resultados y profundizar lo que las ciudades pueden compartir en términos de conocimientos en la sesión regional, pero también en toda la conferencia. Como se decía antes, el Foro Global será desde el 14 hasta el 16 de octubre del 2025 en Milán misma, y es una actividad para las ciudades firmantes del Pacto de Milán. Gracias por su atención y dejo la palabra a Olivia Bertolini. Gracias, Francesco. Desculpa antes. Desculpa por antes, agora vamos avançar. Agora sim, depois dessa introdução importante em relação ao conceito e à parte técnica, a aplicação, né, prática de política pública em relação ao desperdício de alimentos. Então, eu vou começar, a gente vai fazer por ordem alfabética. Então, começamos com cozinhas para aprender, gestão de resíduos orgânicos e compostagem em refeitórios escolares. Vai apresentar a Angélica Gomes Pizarro, gerente de educação para sustentabilidade do Ministério da Educação da cidade de Buenos Aires.
Então, Angélica, 10 minutos, por favor, quando chegar perto dos 10, eu aviso e eventualmente te dou mais alguns minutinhos para poder finalizar, e agradeço de antemão a sua apresentação. Por favor, a palavra é sua. Perfecto. Por la Muchísimas gracias, presentación. Olivia. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por la presentación, Olivia. Para mí es una enorme alegría poder compartir esta experiencia. Estoy muy agradecida también por esta oportunidad para aprender de otras ciudades también. Voy a compartir mi presentación. Si me dicen si está ok, lo ven ok, perfecto. Así podemos avanzar. Lo que hoy les voy a compartir no solo es una práctica quizás ambiental o de política pública, sino también es una transformación educativa y cultural que comienza en los comedores escolares, ¿no? Y que nos invita a repensar esta nueva manera de ser y estar en el mundo que necesitamos, ¿no? Y en particular la forma también que enseñamos a cuidar lo que comemos, lo que tiramos, ¿no? Y todo lo que vale. Entonces esta experiencia surgió de una inquietud muy cotidiana también, pero potente, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que dejamos en el plato? Y busca transformar los comedores escolares en espacios educativos, ¿no? Que enseñen circularidad, sustentabilidad y sobre todo que siembren una nueva cultura, ¿no? Desde los más concretos. Y esta también formación de ciudadanía desde experiencias reales, ¿no? Para contarles un poco el contexto de dónde venimos, la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema educativo que alcanza más de 745.000 estudiantes en más de 2.800 escuelas, tanto de gestión estatal como de gestión privada, en todos sus niveles, inicial, primaria, secundaria, y sus modalidades, especial, adulto, etcétera. Piensen que la ciudad de Buenos Aires también tiene una población de un poquito más de 3 millones de habitantes, y también es visitada por más de 3 millones diariamente, o sea que calculamos que la ciudad tiene 6 millones diarios de personas que se vinculan e interactúan todo el tiempo. Bueno, y desde el Ministerio de Educación de la ciudad venimos trabajando hace ya más de 15 años promoviendo educación ambiental y para la sustentabilidad de manera transversal en el diseño curricular, en las capacitaciones. Aquí desde la Gerencia de Educación para la Sustentabilidad les cuento que llevamos adelante, lideramos 3 programas que tienen que ver con estas prácticas: Escuelas Verdes, Ministerio Sustentable y Ciudadanía Global. Si quisieran conocer un poco más, ahí tienen los enlaces. Y desde la escuela impulsamos una diversidad de temas, ¿no? Trabajando desde el diseño curricular, aquello que tiene que suceder en las aulas, impulsamos huertas, eficiencia energética, separación de residuos, movilidad sustentable. Y eso también, todo este aprendizaje que Escuelas Verdes nos trajo como programa piloto en 40 escuelas hace más de ya 15 años, fue también una transformación propia de la política educativa, ¿no? De todo esto que promovemos en la escuela también, qué pasa a nosotros como servidores públicos e implementadores de políticas educativas, cómo nos gestionamos. Entonces, dentro de esas preguntas también que toda esta experiencia nos llevó a conocer y demás, acá les puedo traer que con Escuelas Verdes, con el programa, esta experiencia que les vengo diciendo, trabajamos en acompañamiento pedagógico, en capacitación docente y en gestión ambiental. Esto que decía, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos pensar diferente en nuestras prácticas? Con estos programas trabajamos en la escuela más de 1.000 huertas e hidroponías escolares, tenemos más de 180 composteras en las escuelas, trabajando desde todos los niveles educativos.
las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con un plan integral de residuos, donde comenzamos trabajando con residuos reciclables y fuimos incorporando de a poco también los residuos, otras corrientes de residuos, como son los de aparatos eléctricos en desuso, los orgánicos y otros también residuos de laboratorio. Pero bueno, este desafío, ¿no? Que decía que nos disparaba desde esta pregunta, ¿no? ¿Cómo poder trabajar en una experiencia circular de esto? Buenos Aires tiene aproximadamente, gestiona 7.500 toneladas de residuos por día, ¿no? Es un numerazo gigante. Y dentro de ese número, aproximadamente el 43% son restos orgánicos, sobras de comida, restos vegetales y bueno, nuestros comedores escolares, que son más de 500 en la ciudad, que alimentan a miles de estudiantes todos los días, son parte de ese sistema, ¿no? Y ahí es cuando decía de repensarnos. Decidimos no mirar para otro lado, decidimos no verlo como un problema, sino como una oportunidad para reducir el desperdicio, sí, reducir emisiones, pero también de enseñar, de construir ciudadanía, como les decía, desde lo más cotidiano. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿No? Empezamos con una prueba piloto en 35 escuelas de la ciudad que tienen comedor escolar, donde incorporamos la separación en origen y la recolección diferenciada. Y esto comenzamos de poquito. Primero comenzamos ya, por supuesto, con todos los comedores que separan en origen reciclables. Y este plan piloto nos invitó a pensar, bueno, de qué manera podíamos hacer la recolección de orgánicos. Y acá es donde empezamos a trabajar en esta gobernanza intersectorial, ¿no? Y en articulación con todas las áreas de gobierno, con el Ministerio de Espacio Público y Higiene Urbana, que tiene la dirección del tratamiento de los residuos también, donde podíamos con ellos contar con la recolección y el transporte y el tratamiento propio de los orgánicos en el centro de reciclaje de la ciudad, pero también internamente en el Ministerio de Educación con el área de comedores escolares, ¿no? Con ellos que trabajan con nutricionistas y con las empresas privadas, las concesiones de esos comedores escolares. En esas 35 escuelas tuvimos capacitación para todos los actores involucrados, así como nos decía Francesco, con otras experiencias, ¿no? Como la de Londres. Eh, Trabajamos en capacitaciones con los docentes, con los directivos, con los auxiliares de la propia escuela, de la comunidad escolar, y también capacitamos al personal de la cocina, a los comedores, a las propias consignatarias, ¿no? Las concesiones. Los residuos eh, son recolectados puerta a puerta en esas escuelas del plan piloto y son llevados al centro de reciclaje de la ciudad, ¿no? Y ahí se transforman en compost. Ese compost vuelve a las escuelas, ¿no? Para alimentar, para abonar las huertas escolares. Y esto que les traía en un principio, ¿no? Como desde el programa Escuelas Verdes también trabajamos desde el aula con estas propuestas pedagógicas de la huerta y el compostaje. Entonces, así fuimos de a poquito transformando este comedor que deja de ser solo un espacio de servicio para convertirse en un aula viva donde se enseña también a cuidar. ¿Qué logramos juntos? ¿No? Porque esto fuimos todos, la comunidad escolar, los concesionarios de comedores, las áreas de gobierno. Fueron 35 escuelas que participaron en el piloto de recolección de orgánico. Más de 800 estudiantes y docentes de todos los niveles estuvieron participando de estas actividades específicas en estas escuelas, en este plan piloto, y pudimos recolectar en estos meses más de 89 toneladas, 89.000 kilos de residuos orgánicos, ¿no? De la cocina en preparación y del resto. Pero no solo, también nuestro objetivo es
como el tratamiento y la recolección de los residuos, sino justamente en la disminución del desperdicio, poder trabajar en la aceptación del menú, en que no haya resto, en que no nos quede nada en el plato para poder destinar. O sea que también es un objetivo nuestro poder reducir esta cantidad de residuos orgánicos que estamos tratando, ¿no? Eh, Angélica, 2 ¿Qué minutos. aprendimos en este camino, ¿no? Porque lo podemos contar desde las tres dimensiones de la sustentabilidad. En la dimensión total, social, perdón, involucramos a estudiantes en la separación, los involucramos también en el compostaje, promovimos la inclusión, la corresponsabilidad, ¿no? Universal, la educación ambiental. Hemos capacitado a personal docente y no docente, al personal de cocina, fortaleciendo esta cultura institucional orientada a la sostenibilidad y que quede instalada en la escuela. Como dimensión ambiental, hemos reducido cantidad de residuos enviados a disposición final, disminuimos emisiones de gases de efecto invernadero y sí, tuvimos la producción de abono para huertas escolares, ¿no? Promoviendo lo que es la economía circular en el sistema educativo. Y como dimensión económica también, reduciendo costos de transporte, de disposición y promoviendo el uso de compost localmente producido. O sea, eh, y también que nos entusiasma más, aprendimos que el comedor puede ser un aula, que compostar es enseñar a cuidar, que la circularidad también es una pedagogía y claramente que el personal de cocina es un agente educativo y transformador también, no solamente alguien de servicio. Y bueno, ¿qué es lo que se viene, no? Porque sabemos que no hay cambio posible si no se construye en comunidad, con emoción, con un propósito compartido. Así que esta práctica se encuentra en expansión. Hoy estamos listos para escalar. Son más de 529 escuelas que tienen comedor, que pueden implementar y ser parte de esta política y podríamos recuperar más de 7.500 toneladas de residuos orgánicos, así que es como muy ambicioso. eh, y muy positivo también los resultados que hemos tenido hasta ahora. Pero más importante de esta escala es el sentido, ¿no? Que desde Buenos Aires estamos convencidos que no hay acción climática sin educación, ni educación transformadora sin comunidad y sin la emoción, ¿no? Así que muchísimas gracias por este espacio, por permitirnos compartir y con muchas ganas de seguir aprendiendo de la experiencia de otras ciudades que también están comprometidas con un presente y un futuro más justo, inclusivo y sustentable y en paz. Bárbaro, Angélica, graças. Obrigada pela sua experiência, por apresentá-la. Eu falo sempre da questão da participação cidadã, mas mais, tão importante ou mais é a apropriação cidadã. E a escola acaba sendo um mecanismo e um espaço, uma plataforma para uma transformação de benefícios múltiplos, de engajamento de adultos também e de formação de cidadania. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Agora, eu vou passar a palavra à Daiane Borodion Xavier. Ela é nutricionista da Prefeitura de Curitiba, Brasil, sul do Brasil, do projeto de luta contra os desperdícios de alimentos. Eu tenho um espanhol. Daiane, como combinado, 10 minutos, eu te aviso quando, né, a gente vai dar uns minutinhos a mais para você poder concluir. Eu peço que você também fale o teu projeto em português, te apresenta também o teu papel na prefeitura, e lembrando aos colegas que as perguntas vão ser feitas no final, a gente vai deixar um tempinho para o final, para que a gente possa ter 2 ou 3 perguntas para os nossos apresentadores, tá bom? Para os nossos palestrantes. Daiane, a palavra é tua. Muito obrigada. Oi, bom dia a todos, ou boa tarde também. Eu acho que eu tô tendo algum probleminha com a minha câmera.
Não sei se vocês estão me vendo ou se só estão me Sim, ouvindo. sim, não, a gente vê, a gente vê. Ah, então tá Pode bom. Então só para mim que não está aparecendo. É, eu sou nutricionista aqui da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba e também sou ponto focal do Pacto de Milão. E hoje eu venho apresentar essas iniciativas que a cidade tem desenvolvido relacionadas ao combate à perda e ao desperdício de alimentos, né? Essas ações, elas ganharam força, pode passar. Essas ações elas ganharam força a partir de um conjunto articulado de políticas públicas, de projetos municipais e de cooperações internacionais, que são voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável. Um exemplo é a cooperação internacional que Curitiba tem com a KTH, que é a Royal Institute of Technology da Suécia. Tem sido um dos pilares estratégicos para repensar o modelo da cidade focado na sustentabilidade urbana. E isso impulsionou iniciativas específicas voltadas à redução do desperdício de alimentos. Também o estudo de caso, que foi realizado em conjunto com esse instituto, né, o Food Cycle, ele integrou a gestão de resíduos orgânicos à sustentabilidade do sistema alimentar do município, né? Onde os alimentos que não eram aproveitados em feiras, em mercados e em centros de distribuição, eles deveriam ser redirecionados para compostagem ou para doação, contribuindo tanto para a redução do desperdício, né, quanto para o combate à insegurança alimentar. E essas ações também elas estão em consonância com diretrizes mais amplas da cidade, como o Programa de Gestão Integrada de Resíduos do município e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. E outro vetor que também fortaleceu, né, a implantação e a continuidade dessas ações é o Plan Clima de Curitiba, que define como uma das ações prioritárias aumentar o aproveitamento das parcelas dos resíduos sólidos urbanos, destinando somente o rejeito aos aterros sanitários. Então, essa diretriz ela reforça o compromisso da cidade com a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com o uso eficiente dos recursos naturais, e esses princípios eles se aplicam diretamente à gestão dos alimentos descartados na propriedade. Pode passar, por favor? Então, nesse sentido, a SMSAN instalou um projeto de combate ao desperdício, cuja metodologia de aplicação, ela incluía o mapeamento dos equipamentos potencialmente geradores de resíduos orgânicos, e foram identificados, então, o Armazém da Família, o Sacolão da Família, os mercados municipais e as feiras como locais propícios para a implantação dessas ações voltadas ao resgate desses alimentos próprios para consumo. Então, nesses locais, primeiramente, foi realizado um diagnóstico da situação de descarte para identificar, né, se realmente estava ocorrendo essa prática e se se existia ainda alimentos próprios para consumo que estavam sendo descartados incorretamente. E após essa constatação, era realizada a sensibilização dos gestores, né, demonstrando como os altos índices de desperdício alimentar são prejudiciais para o meio ambiente e também socialmente, né, convivem num cenário onde a população ainda tem índices de insegurança alimentar altos. E a etapa seguinte, ela capacitou os envolvidos para que realizasse a separação correta dos alimentos que estão aptos para consumo e também de como encaminhá-los ao Banco de Alimentos Municipal. E a SMSAN, né, a Secretaria, por fim, ela realiza esse monitoramento das ações, né, após a implantação, ela realiza monitoramento, reforçando essas orientações, captando novos parceiros e coletando dados para mensurar o impacto e a evolução. Todos os alimentos provenientes desses equipamentos que eu citei, né, que são o Armazém da Família, o Sacolão, os mercados municipais e as feiras, eles são direcionados ao Banco de Alimentos Municipal, que, por sua vez, direciona para instituições sociais cadastradas e também para o programa Mesa Solidária, que também é outro programa de atendimento à população em situação de vulnerabilidade, principalmente população em situação de rua. Pode passar. Aqui alguns exemplos, né, da aplicação dessa metodologia, né, a identificação de alimentos jogados no lixo, né, que ainda poderiam ser reaproveitados, a etapa de capacitação e sensibilização e a etapa de entrega para as instituições sociais e também o monitoramento junto a elas, né, também para ter a certeza que esse alimento não vai ser descartado no seu destino, ele vai ser reaproveitado, né, então isso também é importante. Pode passar.
Então, atualmente, as iniciativas consolidadas que a gente tem de combate à perda e desperdício de alimentos, elas ocorrem a partir de práticas transversais. Elas são executadas de diversas maneiras, dependendo do foco do programa, do projeto ou do equipamento público na qual ela está inserida, né? Então, temos essas ações em andamento, que é o Banco de Alimentos, a Feira Solidária, o Mercado Resíduo Zero, ações educativas, a agricultura urbana e o Câmbio Verde. Pode passar. Um dos programas que mais concentra essas ações é o Banco de Alimentos, que ele redistribui os alimentos sem valor comercial às instituições sociais cadastradas. Em especial, como eu já falei, essas que servem refeições no programa Mesa Solidária. Essas instituições, elas recebem esses alimentos, preparam e servem a população em situação de vulnerabilidade social em espaços que são mantidos e administrados pelo poder público. Então, o Banco de Alimentos, ele tem como doadores, além dos equipamentos públicos já citados, temos o Programa de Aquisição de Alimentos, estadual e federal, também eventos esportivos e musicais, a Fazenda Urbana, que é outro equipamento também da agricultura urbana da Secretaria, além do setor privado também, com doações vindas de cooperativas e supermercados. Atualmente, a gente tem 1.650 toneladas de alimentos que já foram movimentados pelo banco e são atendidas 103 instituições. Pode passar. E esse trabalho, né, o Banco de Alimentos, junto com a Feira Solidária e o Mercado Resíduo Zero, que é onde acontece essa sensibilização, né, dos permissionários e dos feirantes e o fomento do poder público para que eles executem a prática de resgate dos alimentos próprios para consumo. Nesses locais, a doação muitas vezes é feita diretamente para as instituições sociais, onde o Banco de Alimentos ele entra mais como estimulando, né, essa prática. E também para estimular o envio da parcela não aproveitável para a compostagem. Nesse contexto, a Fazenda Urbana, ela também tem sido responsável pela compostagem dos resíduos orgânicos provenientes do Mercado Regional Cajuru, que é um dos mercados alimentares administrados pelo poder público. Pode passar. Além disso, a gente oferece também, né, o município oferece ações educativas sobre aproveitamento integral dos alimentos, estão disponíveis para acesso à população de forma ampla, né, através de uma plataforma municipal de aprendizado à distância, né, de ensino à distância, que se chama Aprender. Então, a população pode entrar, se cadastrar e fazer os cursos que abordam várias temáticas do consumo consciente. Pode passar. Além disso, temos também a Unidade Móvel de Segurança Alimentar e Nutricional, na Cozinha Móvel também, e nas Escolas de Segurança Alimentar e Nutricional, onde as temáticas também relacionadas ao consumo consciente, elas são abordadas de forma prática em aulas presenciais, que também tem inscrições abertas para toda a comunidade, né, por meio do Guia Curitiba, que é uma outra plataforma de divulgação de eventos, workshops, atividades educativas e formativas. Então, nesses locais são feitas atividades mais práticas também para essa conscientização. Pode passar. Na Fazenda Urbana, que também temos uma cozinha escola, né, disponível, uma escola de segurança alimentar, são disseminados conhecimentos voltados às práticas sustentáveis em todo o ciclo do alimento, né? Então, além que isso é feito por meio de visitas guiadas e também por meio de cursos presenciais. Então, o plantio agroecológico, a culinária saudável, técnicas de compostagem, são alguns dos exemplos dos assuntos abordados nessas dinâmicas, né? Pode passar. Compondo, né, esse projeto e essas ações, né, para evitar o desperdício e também para promover a compostagem e para destinar, né, esses resíduos compostados, a gente tem o programa de agricultura urbana, né, que ele promove também ações de compostagem tanto nas hortas urbanas quanto nas fazendas urbanas. Essas ações, elas envolvem a comunidade, elas envolvem startups e elas envolvem também os equipamentos públicos, né?
Juntos, todos eles promovem a separação e a destinação de resíduos apropriados, né, para geração de composto orgânico, e esse resíduo ele vai ser utilizado para adubação da agricultura urbana e também para as hortas domésticas, né? E em conjunto também o programa Linhas do Conhecimento, que é um programa da Secretaria de Educação, promove com que os alunos da rede municipal de ensino realizem passeios educacionais nas fazendas urbanas e nas hortas urbanas, onde eles podem aprender ao mesmo tempo sobre cultivo sustentável de alimentos e também sobre a alimentação saudável. Pode passar. 2 minutos. Tudo finalizando. Outro programa que, ao mesmo tempo, ele promove a segurança alimentar e também combate a perda do alimento é o Câmbio Verde. Esse programa ele é uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Segurança Alimentar. E ele leva a vários pontos da cidade a possibilidade para a população trocar materiais recicláveis por frutas e verduras que são provenientes de circuitos curtos de produção, pois eles são oriundos da produção da agricultura familiar de Curitiba e região metropolitana. Então, esse programa ele também promove o escoamento da safra da agricultura familiar. Pode passar. Por fim, aqui, gostaria de demonstrar, né, algumas implantações que estão em curso, demonstram o comprometimento do município com a execução de um planejamento urbano sustentável. E isso tem sido decisivo para fortalecer e para o surgimento também de iniciativas que enfrentam o desperdício de alimentos. Então, ali alguns exemplos, né? O restaurante popular Resíduo Zero, a realocação e ampliação do banco de alimentos, o restaurante popular sustentável do Tatuquara, a Fazenda Urbana SIC, que é a segunda unidade de Curitiba. São exemplos de uma cidade que busca construir um sistema alimentar mais resiliente, solidário e também com responsabilidade ambiental. E isso contribui para uma urbanização mais justa e também mais inteligente. Pode passar. E é isso, aqui eu deixo alguns canais de comunicação, né, o Instagram da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional e também a página da Secretaria disponível na internet, que tem a descrição de várias ações executadas, tem também informações sobre o plano de segurança alimentar e nutricional e toda a estrutura que a gente tem aqui disponível para endereçar essas ações, tanto de combate ao desperdício quanto as demais ações voltadas à segurança alimentar e nutricional da população. Muito obrigada. Obrigada, Daiane. Eu chamo a atenção que no primeiro, Buenos Aires trouxe, né, a formação na escola, né, da sustentabilidade, da economia, e a Daiane trouxe a inserção da segurança e da questão do desperdício no planejamento, da integração com o planejamento urbano como um todo, e também essa perspectiva da conscientização da população, né? A gente trouxe uma da transformação na escola, na formação, e a Daiane também trouxe o aspecto, além da integração com o desenvolvimento urbano, a perspectiva da conscientização da população como um todo em relação ao desperdício. Muito obrigada, Daiane, parabéns pela tua apresentação e pelo trabalho importante que Curitiba faz. Agora vou passar a palavra para Adriana Figueira, secretária executiva de Agricultura Urbana do Recife, para falar sobre o projeto Recolheita. De antemão, obrigada, Adriana, pela participação. A palavra é tua. Não sei se é só para mim, mas está baixo o teu áudio. Enquanto você... Está baixo ainda. Francesco, para ti também está baixo? Melhorou? Pronto. É você que não tá? Tá melhor agora? Para mim está baixo. Eu queria... Daiane, você escuta bem? Você que está na minha tela assim. Você está escutando bem o Recife ou está baixo para ti também? Para mim está baixo também.
É. Pode aumentar um pouquinho, por favor, se consegue, Adriana, aumentar um pouquinho. Enquanto você ajusta teu áudio aí, eu vou reforçar que as perguntas a gente vai dar a possibilidade das perguntas no final. Vou pedir para vocês Melhorou? levantarem a mão e quem daí Áudio. não puder, não tiver microfone, colocar no chat, mas para levantarem a mão no final para a gente Nada, poder baixinho agora. duas, três perguntas, tá? Agora sim, agora a gente te escuta. A palavra é tua. Tu sabe como é que aumenta aqui? Agora a gente está te ouvindo. Pode ir que agora melhorou. Pronto, aumentei. Pronto. Agora, melhorou? Melhorou, pode começar. Pronto, para Melhorou, mim muito também. obrigada. Tá bom. Pronto. Pode começar. Você que apresenta ou eu coloco daqui no meu? Pronto. Pronto, esse é o projeto Recolheita, o nome do nosso projeto, iniciado pela a Secretaria de a Secretaria de Agricultura Urbana e faz parte da Secretaria de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife. Pode passar. Pode passar. Secretaria, pronto. Então, o cenário atual, né, que a gente tem, como disse o presidente Gray, segundo as Nações Unidas, até 2050, a população mundial viverá em cidades, né? Esse aumento da população, vivendo em cidades, principalmente em Recife, que tem a área totalmente urbana, de acordo com o seu plano, projeto, meu Deus, plano de urbanização, a maioria da população mundial consumirá alimentos. Então, portanto, a alimentação é e será um aspecto crucial da agenda política dos governos urbanos. Fortalecer sua capacidade em políticas de alimentação e nutrição é importante para garantir a disponibilidade e o consumo de alimentos mais saudáveis e nutritivos para os habitantes. E nós vemos o quê? Uma cidade, aqui tem uma foto do Coque, que é um bairro super denso aqui da cidade do Recife, e vemos também diariamente pessoas catando lixo nos lixos, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Ver esse desperdício de alimentos, que nessa cadeia produtiva, 50% é desperdiçado no manuseio e no transporte, então temos que fortalecer cadeias produtivas que sejam curtas, 30% nas centrais de abastecimento, 10% no próprio campo, a perda de safras, e 10% no varejo e nas próprias residências das pessoas. Pode passar. Pode passar. E assim, qual é esse cenário atual global que vivenciamos, né? As mudanças climáticas, sexto relatório de avaliação, o ritmo e a escala da ação do combate às mudanças climáticas estão sendo insuficientes para enfrentar, de fato, as mudanças climáticas. Então, assim, os sistemas alimentares são muito impactados, porém também responsáveis pelas mudanças climáticas. 22% dos gases de efeito estufa globais estão relacionados com as atividades de agricultura, silvicultura e outros usos da terra. E os maiores impactos são especialmente as comunidades mais vulneráveis, como as regiões da África, Ásia, América Central, do Sul, pequenas ilhas do Ártico, tais como povos indígenas, pequenos produtores de alimentos, ribeirinhos e pescadores. Aqui nós temos uma foto dessa enchente em Porto Alegre. Vemos a questão da monocultura e vemos aqui os pescadores. Aqui tem um grande número de pescadores e marisqueiras que são afetados diretamente com essa questão das questões climáticas. Pode passar. Então, a América do Sul tem tido um desempenho positivo, como disse o presidente, né, no combate à insegurança alimentar. Mas, de acordo com o relatório da FAO para a região da América Latina, a América do Sul até impulsionou um declínio em ambos os índices da macro-região. No entanto, as desigualdades locais têm um impacto profundo, especialmente nas populações mais vulneráveis. A fome e a insegurança alimentar continuam a afetar mais as mulheres do que os homens. Aqui a gente vê isso diretamente. Mesmo considerando as imensas diversidades e heterogeneidade, os sistemas alimentares da América do Sul apresentam características comuns, que são a ineficiência, exclusão, a alta degradação e esgotamento de recursos naturais, concentração de capital, predominância da propriedade da terra, monocultura exportadora, né, a soja, né, predominância da propriedade, dificuldade
concentração de canais de comercialização e dietas inadequadas e hábitos de consumos insustentáveis. Pode passar. E aqui o Recife está nesse meio, né? Nesse furacão, né? O que é que a gente vê? Fome, insegurança alimentar e nutricional, adensamento, diminuição dos quintais e das áreas livres, aumento de calor na cidade, a cada ano é sensível, a diminuição dos costumes, a diversidade alimentar, a diminuição do convívio com a terra, a cultura de produção de alimentos e a cidade completamente urbana, sem estruturas ou políticas de produção de alimentos eficazes. Pode passar. E aí, com a criação dessa secretaria, nós optamos em 2021, por começar essa secretaria com a agricultura. Então, a secretaria tem uma missão de promover a agricultura urbana e o desenvolvimento sustentável da cidade a partir da articulação, capacitação, fomento e desempenho de ações baseadas na agroecologia. Pode passar. Eu estou correndo para ver se dá tempo. E nesse cenário, então, considerando os limites da cidade, que estão inseridos em um perímetro totalmente urbano, de acordo com a Lei de Uso do Solo, a Secretaria procura antecipar e responder a desafios complexos da urbanização e das mudanças climáticas, a degradação e desigualdade do ecossistema, investir na capacidade e conhecimentos necessários, adotando soluções para esses desafios. Estar em um território urbano é um fator preponderante para a sua degradação, se não cuidado adequadamente, e as práticas agroecológicas constituem a forma de mitigar esses efeitos. Então, as nossas ações estão concentradas principalmente em 2 ODSs, a Fome Zero e Agricultura Sustentável e Cidades e Comunidades Sustentáveis, sendo apoiadas por os demais. Pode passar. E aqui, mais uma vez, as bases, né, da agroecologia, que é a soberania alimentar e nutricional, a saúde coletiva, a justiça ambiental, a comunicação e cultura, o feminismo, a economia solidária e esse direito à cidade. Pode passar. Pode passar. E aqui surge o projeto Recolheita, que esse projeto foi iniciado logo após a pandemia, com recolhimento de resíduos sólidos das copas da própria prefeitura e levados para um terreno de aterro, que era estacionamento, e onde iniciamos nossa compostagem. Então, os resíduos orgânicos com as folhas da varrição do próprio prédio. Pode passar. Então, o projeto foi desenvolvido em parceria com secretarias e órgãos da Prefeitura do Recife, que visa ao reaproveitamento de alimentos ainda próprios para o consumo e o destinamento dos resíduos orgânicos para a compostagem, recolhidos nos mercados e feiras, promovendo o enfrentamento à fome e a compostagem com a política governamental. Então, além daqui do prédio, nós expandimos experimentalmente, inicialmente, para 2 mercados, Encruzilhada, que é o mercado pequenininho, e depois ampliamos para o mercado de Santa Rita. Pode passar. Inicialmente foi feito um estudo gravimétrico em março de 2023, e esse estudo realizado pela ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, nos mercados Encruzilhada, Cordeiro, Afogados e Santa Rita, e verificou-se o desperdício de cerca de 1.000 toneladas por dia, dos quais 636 quilos por dia estavam em condições de aproveitamento, representando 60,68% de alimentos que são descartados para aterro sanitário. Então, pode passar. A partir desse estudo, nós fizemos um fluxograma que teria dois caminhos, né? A doação de alimentos perecíveis, sobre as perdas, desperdícios de mercados e feiras, que isso aí seriam arrecadados nas feiras, e levados para cozinhas populares, cozinhas solidárias, e a doação de redes de supermercados e comerciantes locais. Então, a doação de alimentos perecíveis. E os dos não perecíveis também, a doação voluntária de cidadãos comuns para o Banco de Alimentos
e a doação de redes de supermercados e comerciantes locais para o Banco de Alimentos, e o Banco de Alimentos distribuiria para a rede socioassistencial instituições cadastradas. Então, iniciamos com esse trabalho de arrecadar esses alimentos. Vou me prender, porque a colheita foca mais nesse reaproveitamento dos alimentos e da compostagem. Desses que ainda são bons para o consumo, que seriam direcionados para as cozinhas solidárias, porque para o Banco de Alimentos eles têm uma legislação muito severa, e às vezes a gente não consegue. Então, nós estamos direcionando para as cozinhas solidárias, e o que não for apto para o alimento, a gente destina para a nossa composteira aqui na prefeitura. Pode passar. 2 minutos. Então, a doação de alimentos não perecíveis, então eu vou pular esse aqui a gente não está tomando no momento, pode passar. E aqui o projeto teve início em 2023 no mercado Encruzilhada e foi ampliado para o mercado Cais de Santa Rita em maio de 2024. Pode passar. Vou correr agora, estou terminando. E aqui são algumas imagens, aqui nos mercados, fazendo esse recolhimento dos alimentos, onde há uma separação do que é para compostagem e o que é para reaproveitamento para as cozinhas. Pode passar. E aqui a doação para uma cozinha solidária, e na própria cozinha, o pessoal manuseando. Pode passar. Aqui mais fotos, também aqui na composteira. Pode passar. E aqui as nossas redes que podem ter algum contato. Assim, uma coisa que eu não coloquei na apresentação, mas também nós temos ações educativas, tanto aqui no prédio da prefeitura, como nos mercados. Temos teatrinhos, palestras, e nós também temos os nossos cursos que tanto trabalha com agroecologia na parte da plantação, da agricultura urbana, como também dessa parte da compostagem. Pronto, aqui são as nossas redes sociais. Obrigada, fico feliz por terem me ouvido pacientemente. Muito obrigada pela apresentação, Adriana. Obrigada. Importante, trouxe também uma questão também da intersetorialidade, né, e da articulação e do engajamento e da aproximação com a população, e também trouxe as perspectivas do ODS. Eu queria conversar agora, muito obrigada e parabéns. A nossa próxima etapa agora é com as perguntas, eu já tenho uma do Marcelo de Montevidéu. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão, tá? Para vocês fazerem as perguntas. Eu vou fazer essa do Marcelo e as outras depois que vierem via chat, a gente vai organizar para enviar por e-mail, tá? A gente tem 10 minutos para poder dar conta das perguntas, então eu vou fazer essa do Marcelo e vou abrir depois duas para outras duas para a gente poder finalizar. Então, para a Daiane, foi a pergunta do Marcelo. Marcelo, muito obrigada pela tua pergunta. Para a Daiane, está com a gente agora? Oi, sim, Daiane de estou por aqui. Curitiba, vamos lá. Quais controles, eu tenho em espanhol, bromatológicos, enfim, quais controles prévios são realizados antes de receber os alimentos? E quais as ações são realizadas em conjunto com os SEASAs centrais? Então, na realidade, ele traz duas perguntas, tanto na parte de controle, quanto na parte da articulação com os outros entes, quanto o SEASA. Eu vou pedir para ti 3 minutos para poder responder sobre essa pergunta. Sim, claro. Obrigada. Tudo bem. Vocês estão me ouvindo, né? Então, Marcelo, a questão da verificação, né, da qualidade desses alimentos, elas são baseadas no Manual de Banco de Alimentos, né, que é disponibilizado pelo governo federal. Toda a rede dentro, né, Curitiba faz parte do SISAN, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, algumas referências a gente acaba utilizando dessa rede, né? O que é verificado? A gente tem a verificação
visual e sensorial, né? Análise de odor, aparência, a cor, né? Enfim, o estado geral desses alimentos que são recebidos. Tem alguns critérios bem mais, como é que eu vou dizer, mais específicos com relação aos alimentos que são recebidos de mercados públicos, né? Esses alimentos que são resgatados, digamos assim, né? A gente acaba tendo critérios mais rigorosos, que nem alimentos que têm algum sinal de contaminação por mofo ou que tenha um estado de maturidade muito avançado, né? Que ocupe, a maior parte da superfície do alimento, né? Eles acabam passando por essa seleção, né, antes de serem direcionados para as instituições sociais. Os alimentos provenientes do Armazém da Família, que é um programa da Secretaria que fornece alimentos a um preço mais em conta para a população, a um preço menor, ele já tem um controle de qualidade próprio, né? Porque são 35 unidades desses armazéns da família espalhados pelo município. Então, tem uma ampla gama de fornecedores, mas são verificados rótulos, né, a embalagem, se está íntegra, né, a presença de contaminadores ali visíveis. Então, mas o controle de qualidade do próprio armazém da família também já faz um controle mais rigoroso, porque esses produtos que não foram vendidos, digamos, não foram para o banco de alimentos, eles também estão sendo vendidos no armazém da família. Então, isso também tem um controle bem específico. Mas e os outros alimentos recebidos são do programa de aquisição de alimentos, que vem direto do produtor, então geralmente eles estão em ótimas condições, né? Porque eles vêm direto da produção, né? E com relação a outra pergunta é do SEASA, né? O SEASA ele tem o seu próprio banco de alimentos, né? Então, todo alimento que é excedente, né, da venda das centrais de abastecimento, ela é redistribuída no próprio banco de alimentos do SEASA, com as instituições cadastradas pelo banco de alimentos do SEASA. A gente acaba não tendo participação aí nessa governança, que lá é É, de estadual. certo. É, muito obrigada. Eu sei que o tempo Gracias. é muita informação e muito conteúdo importante para todas as cidades num tempo que a gente tem, mas do outro lado se abre aqui a possibilidade de essa troca futura, né, de apresentar e posicionar as cidades para que exista uma troca futura com todos os outros colegas. A pedido do Francesco, a gente precisa encerrar, né, porque tem também o tempo da tradução. As perguntas estão sendo anotadas e vão ser encaminhadas pela Secretaria do Pacto às respectivas cidades que apresentaram aqui hoje. Eu reitero os agradecimentos ao Pacto de Milão, ao Mercocidades e às cidades participantes por essa oportunidade de troca de experiência, de reforçar a intersetorialidade. E, Francesco, te dou a palavra para poder também fazer uma saudação de fechamento e deixo aqui meu abraço a todos. Gracias, Olivia, para moderar y a las ponentes de hoy, Angie, Adriana y Dayani. Y también a todos, quería hacer un agradecimiento a todas las ciudades que han participado como audiencia, a todas las ciudades que han participado como ponentes con sus ponencias. Hemos tenido 19 ciudades de toda Latinoamérica a lo largo de los 7 webinarios que hemos organizado conjuntamente con Mercociudades, con Rosario y con Belo Horizonte. Pues quería agradecerle de forma personal y también desde la Secretaría del Pacto. Y hemos, como decía la vicealcaldesa, hemos logrado tener presentaciones desde toda la región. Argentina, Brasil, Bolivia, Bogotá, Colombia, Ecuador, México, Cuba, pues ha sido un gustazo. Y eso esperamos y creemos que sea solo el comienzo y vamos a preparar unos informes al final para cerrar también
esta serie de webinarios. Y nada, quería solo decir esto. Y Jorge o Mariela, si quieren decir algo para cerrar también, si no, vamos a sacar una fotita y ya cerramos, ¿ok? Francesco, se ha dicho todo. Un abrazo a todas y todos. Bueno, voy a grabar sacar una foto. Pues por favor, si pueden encender las cámaras y saludar, sonreír, decir políticas alimentarias. 3, 2, 1. Perfecto. Un segundo que saco otra. 3, 2, 1. Mil gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias, Francesco. Gracias. Graças, Francesco. Gracias. Adiós. Abraço, Felipe, que te sei que tu. Muchas gracias. Buen día para Gracias. todos. Saludos Abrazo. para todos. Muchas gracias. Gracias.